Bora lá, galerinha! Explicando todos os países da América Latina em 15 minutos do canal do Novos Clássicos, gente. Mais um vídeo de Novos Clássicos tô trazendo aqui pra vocês. Depois de muito tempo, eu tô trazendo toda semana um vídeo aí do Chave do Ser, por assim dizer, um vídeo desses... Nesse estilo, assim, com esse fundo branco, e essas bolinhas explicando coisas. E eu queria dar uma variada essa semana, não queria trazer um vídeo do Chave do Ser novamente aí pra não ficar tão. Como é que fala? Tão saturado, né? Eu decidi procurar ver se tinha algum vídeo do Novos Clássicos que eu não tinha visto ainda que eu achasse interessante. E acabei me interessando por esse aí, que é todos os países da América Latina, né? Eu gravei todos os países da Europa, mas da América Latina, pelo que eu pesquisei no meu canal, eu não gravei. Então, tô bastante animado pra assistir. É um dos poucos que eu não vi e, tirando ele, acho que só tem o dos deuses gregos, eu acho que eu não vi ali. Daí só faltava isso pra matar esse canal aí, pra acabar esse canal, gente, tá bom? Se puderem deixar um like, se inscrevam no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe nada, deixa um like, se inscreva, se possível, considere se tornar membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Hoje eu vou postar um vídeo novo aí pros membros e espero que vocês gostem, tá bom? Na verdade eu não sei se esse vídeo eu vou postar na quarta ou na terça, mas eu tô achando que eu vou adiantar ele pra terça, porque eu já gravei um vídeo pra terça, mas eu acho que eu vou pular ele pra quarta. Enfim, além disso, entre no meu canal 2 lá que logo logo eu vou estar postando mais vídeos, tá bom? Enfim, gente. Vambora, sem muitas delongas, que vocês sabem que esses vídeos aí eu falo só um pouquinho só. Bora. Argentina. Nossos irmãos, o nome deles vem de Argentum, que significa prata em latim. Ah, Só tá. que hoje eles não estão nem entre os 10 maiores produtores do mundo. Enfim, durante a colonização, eles sofreram bastante, porque o Ok. único porto que a Espanha usava era no Peru, ou seja, Buenos Aires ficou largado. Com Napoleão na Europa, os argentinos buscam a É curioso, independência né? e conseguem, graças ao general São Martin. Milhões de Porque italianos e alemães entram no país. é curioso, porque não seria mais simples pra Espanha vir até aqui na Argentina? Tipo, cara, a colonização da Espanha é uma parada bem maluca, né? Que os caras davam uma volta, né, cara, aqui pelo Estreito de Drake, né, mano? Ficou Ah, largado. Com Napoleão na Europa, os argentinos buscam a independência e conseguem, graças ao general São Martin. Milhões de italianos e alemães entram no país e, com o ciclo do trigo e da carne em alta, a Argentina vira um dos países mais ricos do mundo no século XIX. A decadência começa por doideira, né? corrupção, que desanda para o populismo do Perón e deságua numa ditadura militar. Eles caem Mas isso daqui vai se repetir em quase todos os países, né? depois de começar Infelizmente, a isso Guerra aqui. das Malvinas, um Tem. fracasso total. Hoje, mesmo como campeões da Copa do Mundo e tentando uma mudança radical, a Argentina ainda tem um longo caminho pela Bro. frente para retomar os anos de ouro. E a Argentina também era conhecida há uns anos atrás por você conseguir jogos mais baratos aí no Switch, né, cara? Mas os malditos da Nintendo fecharam essas portas aí. Daí o que aconteceu foi que eu abandonei o console, basicamente. Enfim, gente. Eu nunca visitei a Argentina, mas dizem que é muito legal, cara. Eu queria visitar alguns lugares lá. Tem uns parentes que visitaram uma cidade com neve lá, aquela Bariloche, eu acho, né? Mas eu queria mesmo, era naquela lá que fica bem aqui na Terra do Fogo, aqui. Como é que é o nome? É... Que fala que é a cidade mais ao sul do mundo. Esqueci, mano. Uruguai. Fica na boca Enfim. do Rio da Prata, A fala Argentina é um país bonito, mano. Eu espanhol, imagino, né? Nunca estive lá. tem cultura gaúcha, é viciado em futebol. É impressionante o Uruguai não ser parte da Argentina. Mas isso é em parte culpa do Brasil e do Reino Unido. Hoje, o Uruguai é conhecido pela estabilidade, pela boa qualidade de vida e pelo progressismo. Mas saiba que o Uruguai é Basicamente o Uruguai ficava num troca-troca entre Brasil entre Portugal e Espanha, né, cara? Porque por mais que o território do Uruguai fosse mais tempo controlado pela Espanha, você tinha uma colônia lá no sul do Uruguai chamada Sacramento, que é uma cidade ainda que se chama Colônia de Sacramento, inclusive, uh, que era uma posse de Portugal. E nessas trocas aí de várias vezes, inclusive aquele território dos Sete Povos das Missões lá do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, que é todo lado oeste do Rio Grande do Sul, foi uma troca, em troca de Portugal devolver a província de Sacramento, ou dar a província de Sacramento para a colônia, né, para a Espanha, a Espanha deu aquele território dos Sete Povos das Missões pro território português, né? Mas daí ficou até que a independência ainda era cisplatina, né? Só que depois rolou aquele conflito lá entre Brasil e Argentina que, pra não continuarem brigando mais, criou um estado tampão que é o Uruguai, né, no final. é um dos países com história mais violenta da América do Sul.
Já foi parte do Brasil e da Argentina, teve guerras civis, revoltas, ditaduras, inclusive a guerra mais violenta do continente, a Guerra do Paraguai, começou por conta dele. Quem olha hoje pensa nos cassinos, no Bob Marley, no assado e nem Os imagina. cassinos? Eu não sabia que tinha cassinos no Uruguai, caramba. Chile. Curioso. Ninguém sabe ao certo de onde veio Tem o gente nome que pensa. É, tem gente que pensa. É, Bob Marley, ele falou exatamente, ok. Chile. Tá. Pode Eu não tinha me ligado. significar fim do mundo ou gaivota em Mapuche. Caramba. Enfim, é o país mais longo e com o deserto mais seco do mundo. Isso acontece porque os Doideira, chilenos né? adoram o litoral. Tanto que eles roubaram as Caraca, praias o da Império do Chile, mano. Bolívia na Guerra do Pacífico, em 1879. O Chile conseguiu vencer sozinho o Peru e a Bolívia, em grande parte Doideira, por né? sempre ter tido uma cultura Bro, muito que militar. isso? E essa influência romana aqui nas tropas chilenas? Exato. Antes, eles viviam em guerra Bizarro. constante contra os bravos índios mapuches, e a capital Santiago era um posto militar. Mas depois da vinda de milhares de alemães, o militarismo chileno foi para outro patamar. E eles passaram a ter o Pinochet, exército né? mais moderno e preparado de toda a América Latina. Isso foi relevante de novo em 1973, quando o general Pinochet deu um golpe no presidente Allende e inaugurou uma das Tem um ditaduras filme que o Pinochet é um vampiro, né, cara? Eu tenho que assistir esse filme qualquer hora, mano. mais violentas da América do Sul, coisa que o atual presidente Boric faz questão de lembrar. Mesmo assim, o país é o mais liberal e rico da América Latina. Paraguai. É, dizem que é espetacular o Chile aí, né? Dizem que é o país mais desenvolvido da América do Sul. A única coisa que eu não vejo esse desenvolvimento aí se bater muito é nos times de futebol, né, cara? Que os estádios lá no Chile são feios pra cacete, né? Mas dizem que é um país bem legal aí, mano. Bem maneiro aí da América do Sul. Mas que eu também nunca estive, né? O Paraguai, tirando o Brasil, é o único país que eu já pisei pisei com minhas pernas, né, cara? Já estive lá, Falando mano. em Não, ditadura, pisei com meus pés, com minhas pernas, ficou o estranho, né? Paraguai foi de um polo jesuíta para converter índios guaranis no século XVI para um projeto fracassado de utopia no século XIX, para desaguar em uma sequência de governos militares e chegar no Solano Lopes. Na época, o Paraguai fez o oposto dos seus vizinhos, com protecionismo econômico, isolacionismo e militarização. Cara, isso pra começar uma é tudo pra dar errado, né, cara? A pior coisa que você pode fazer é ser. Cara, não existe você ser um país isolacionista num território que você não tem acesso ao mar, né, cara? É tudo pra você ser eternamente pobre, né, cara? guerra engrandeceu o país. Mas esse sonho foi enterrado Grande por Paraguai. Caramba, para começar uma guerra e engrandecer o país. Bro, caraca, até São Paulo faria parte do Grande Paraguai. Mas esse Doideira, sonho né? foi enterrado por Duque de Caxias e a dezembrado em 1868. Depois disso, o Paraguai nunca mais foi o mesmo, passando por décadas de instabilidade e por outra guerra, dessa vez contra a Bolívia, o que culminou em mais uma ditadura. Mas essa acho que deu boa pro Paraguai, né? Que todo esse território que faz parte do Paraguai, esse Gran Chaco aí, A mais né? controversa do continente, a de Alfredo Stroessner, que abrigou nazistas depois da Segunda Guerra. Hoje Uou. o Paraguai se sustenta como exportador Pô, isso foi de mais na Argentina, não? Que eles tiveram. energia hidrelétrica e como porta de entrada para produtos chineses na América do Sul. Eu já tive no Paraguai, eu sou sincero assim com vocês, cara. Eu não sou língua presa, vocês sabem que eu falo o que eu vi, né, cara? Eu quando fui lá, eu tinha uns 10 anos, eu tinha uns 10 anos e fazem 10 anos, mais ou menos, acho que era lá pra tipo 2011. E sinceramente, eu fui ali por Guaíra ali, que é pelo Mato Grosso, basicamente, né? Você sobe ali no Paraná, até a fronteira com o Mato Grosso, daí você dá uma entradinha no Mato Grosso e entra no Paraguai, tá ligado? E sinceramente, era feio, cara. Se eu não falar que não era feio, eu vou estar mentindo. Era feio mesmo, cara. Era bem assim, porque eu lembro de eu criança olhar e falar, caramba, o país é meio detonado, né? Não sei como tá hoje, mas naquela época era assim. Só que também é outra coisa, né? É uma cidade de fronteira, né? Não quer dizer que o Paraguai inteiro seja daquela forma, mas o que eu presenciei era realmente um país bem detonado, Bolívia. mano. É o país que escolheu homenagear o Simão Bolívar no nome. Infelizmente, isso não ajudou a Bolívia nos seus problemas internos e com seus vizinhos. Principalmente porque esse país já perdeu mais da metade do seu território original. Mas só perdeu, né? A Bolívia só tomou taca na eles, história. além de ter desfeito a sua união com o Peru. Hoje em dia, a Bolívia se orgulha de ter uma das constituições mais plurais do mundo, concedendo ao planeta Terra os mesmos direitos de Pachamama. todos os bolivianos e reconhecendo mais de 37 idiomas. Além disso, Uou. a Bolívia é o país mais etnicamente indígena da América do Sul, tem o lago navegável e a capital mais alta do mundo e o maior deserto de sal. Peru. A Bolívia parece ser um país interessante, assim, mas é bastante pobre também, né, cara? Essa perda do acesso ao mar aqui pra eles foi fatal, né, cara? É muito triste isso aí que aconteceu pra eles. Mas é um país carismático. Eu gosto da Bolívia, é um país carismático, mano.
é o principal país do antigo Império Inca, com a capital, Cusco. Foi onde eles construíram estradas nas montanhas, domesticaram lhamas e construíram Machu Picchu. Depois de ser conquistado pelos espanhóis, eles criaram o vice-reinado do Peru e a cidade de Lima, da onde comandaram a América do Sul, até ficarem independentes com a ajuda do San Martín. Os próximos 200 anos de história são de disputa de poder entre civis e militares. É curioso, né? Como o Peru, em teoria, supostamente era pra ser o lugar mais rico, né, da América Espanhola, América do Sul espanhola, né? Que acho que aí seria o México, né, de todas mesmo, né? Mas o Peru deveria da América Espanhola ser, da América do Sul ser o grande lugar, né? Por que será que se perdeu assim, né? Porque hoje o Peru não é visto dessa forma, certamente, né? Ficou pra trás, né? Hoje em dia, é famoso pela cultura dos incas e pela culinária, pela grande população de japoneses, além de ter uma geografia Japoneses? Sério? muito variada, com a floresta amazônica, Caramba. a cordilheira dos Andes e uma faixa de litoral, onde mora a maioria da população. Equador. Não, mas bem legal também. O meu sonho era conhecer Machu Picchu, por exemplo. Acho que seria muito legal. Uma coisa que eu tô reparando, cara, que eu nunca reparei nas bandeiras. Eu nunca reparei nas bandeiras da América do Sul pra valer nesse ponto, igual eu tô vendo agora. E a bandeira do Peru, ela tem uma. A bandeira tanto do Peru quanto Da Bolívia tem uma lhama, que eu acho que não é uma lhama, que parece mais um guánaco, né, cara? Mas é curioso. E uma E a faixa de do. litoral, onde mora a maioria da população. E a do Equador tem acho que é um condor andino aqui, né? Equador. Interessante. O único país da América do Sul a ter ficado independente da Espanha, sem a ajuda do Bolívar e do San Martín, é atravessado pelo Trópico de Capricórnio. As cidades principais são Quito, na montanha, e Guayaquil, Ué, na praia. trópico de... Qual foi da piada que eu não entendi? E o país, além disso, tem 84 vulcões e as Ilhas Caraca. Galápagos, onde Darwin descobriu a evolução Legal, observando isso, seus né, faz animais parte. exóticos. Ele não citou que o Chile é. Né, eu olho a estética nos 2000, parece que rouba a minha. Tudo bem que tem essas belas mulheres aí também, né? Que assim fica como é aquela ali. Parece a Lindsay Lohan ali na esquerda, né? Acho que eu tô em cima. Mas. Enfim, gente. O Chile também é dono da Ilha de Páscoa, né? Para combater o a Chile, inflação, né, no caso. eles adotam o dólar como moeda oficial. E, incrivelmente, funciona, sendo um de 5 países, além dos Estados Unidos, a usar a moeda americana. Curioso, né? Como Colômbia. isso funciona pra valer, né? Não consigo entender, mas. País com a terceira maior população da América Latina, é o único da América do Sul com litoral no Oceano Pacífico e no Atlântico. Foi o centro do Interessante, vice-reinado né? de Nova Granada, com o porto de Cartagena levando boa parte do ouro e da prata para o Velho Mundo. Em 1819, Faz sentido, que era o caminho mais rápido, né? liderados por Simão Bolívar, ficaram independentes e fazem um mega país que incluiu o Equador e a Venezuela, mas que não durou 10 anos. No próximo século, Não apenas aí que ia ser um paizão, né, cara? Ia ser um baita país aí, né? Ainda mais com as reservas de petróleo aí da Venezuela, cara. Ia ser um país interessante aí se existisse, né? a Colômbia é marcada pela disputa entre 2 partidos, o liberal e o conservador, que lutam quase 10 guerras civis, até que em 1948 eles decidem dividir o governo meio a meio, alternando a presidência de 4 em 4 anos. Esse governo dá um fim para a violência entre os partidos, mas leva à formação das Farc, de milícias e do tráfico de drogas, que fica famoso Esse é o por grande Pablo problema da Escobar. Colômbia, né? Isso continua a violência política até o século XXI, quando o governo assina tratados de paz com esses grupos e conseguem finalmente ter a paz. Venezuela. É paz, né, cara? Mas é uma paz velada, por assim dizer, né, cara? Porque você assinou um tratado de paz com forças, né? Com os criminosos, basicamente, né? Então, meio que você não tá em paz. Você tá em paz com eles, mas eles ainda existem, né? Eles ainda são criminosos. Então, a situação da Colômbia é tensa, né, cara? É uma pena aí que, como ele falou, cara, isso é uma coisa que muita gente não sabe. A Colômbia é o segundo país da América do Sul com a maior população, né? Isso é muito doido de se pensar, cara. A gente nunca vê a Colômbia dessa forma. A gente geralmente vê como o segundo país da América do Sul a Argentina e não a Colômbia, né? Em tudo, eu digo, não só em população. Terra natal do Simão Bolívar, se divorciou da Colômbia em 1831. Tem uma história semelhante aos outros países da região até 1918, quando descobre uma Por das que essa separação aí? Eu queria saber, é por lideranças locais, né? maiores reservas de petróleo do mundo e o país começa a enriquecer. Depois de brigarem entre si, em 58, as elites fazem um acordão de dividir o poder e o país tem uma era de ouro, com a riqueza do petróleo sendo compartilhada com a sociedade e a Venezuela conseguindo o maior PIB per capita da América Latina. Quando o preço do Doideira, né, petróleo cara? cai no final da década de 80, o governo passa por uma crise e em 1992 acontecem 2 tentativas de golpe militar lideradas por Hugo Chávez, que falham. Em 98 ele é eleito falham? presidente com Caramba. um discurso populista e desfaz o acordão, Engraçado, pegando né? o poder para si. Nos anos 2000, com o petróleo caro,
Chávez distribui riqueza para os mais pobres e coloca seus amigos no poder. Mas, a partir de 2014, os preços caem e seu sucessor, Nicolás Maduro, um ex-motorista de ônibus, lida com a pobreza extrema, tornando o regime autoritário de vez. Panamá. Né? A Venezuela era com certeza, e como ele falou, né, antes da sua era de ouro, era para ser o país mais rico da América do Sul e era para ser uma Arábia Saudita na América do Sul, né? É uma pena aí que a política por lá seja tão conturbada, né, cara? Enfim, espero que melhore eventualmente, mas não vejo sinais disso, né? Fica bem na junção entre a América do Sul e a Central. Foi usado pelos espanhóis para transportar bens entre o Pacífico e o Atlântico e quase foi colonizado pela Escócia. Eu esqueci completamente que esse vídeo ia contar dos países além da América do Sul. Em 1690, eles estavam com inveja das colônias de outros países e resolvem juntar 1/5 de toda a riqueza do país para colonizar o Panamá. Isso deu errado. Caraca. E para não falir, tiveram que se juntar com a Inglaterra, formando assim o Reino Unido. Mas voltando para o Panamá, eles fizeram parte da Colômbia até o século XX. Quando os Estados Unidos se interessaram em criar um canal conectando os dois oceanos bem lá. Com apoio americano, eles ficam independentes em 1903 e cedem uma faixa de terra para os Estados Unidos. Curioso, né? Construírem o canal do Panamá. A ideia era ele ser dos americanos. Cara, assim, sinceramente, o Panamá é meio que um estado... Até a bandeira, né, cara? É um estadão fantoche dos Estados Unidos, né, pra cara? sempre. Mas em 78, os panamenses assinam um tratado para receber o canal de volta no final do século, e assim foi feito. E assim foi feito, mas vai, deixa um navio dos Estados Unidos chegar lá na ponta e vai ver se os caras não deixam entrar, né, cara? O canal é deles até hoje. Costa Rica. Mesmo com esse nome, era a parte mais pobre de todo o Império Colonial Espanhol. Primeiro ela fez parte do Império Mexicano, depois da República Federal da América Central. Mas a América Central aí pode ser tudo um país só também, né, cara? Sinceramente, aí é o Balcãs das Américas, né, cara? Depois ficou independente. A Costa Rica consegue enriquecer um pouco vendendo café e banana para os Estados Unidos. Mas é claro, com alguns exageros do tio Sam, o que causa problemas na sua política durante o século XX. Mas hoje em dia, a Costa Rica é considerada o país mais feliz do mundo. É um paraíso fiscal e já aboliu seu exército. Além de ser um destino turístico clássico para americanos e surfistas, por conta das ondas e da natureza exuberante. Nicarágua. Ok. Ninguém sabe ao certo, mas parece que significa cercado pelas águas. E realmente, essa bandeira da Nicarágua aí, toda vez que você olha, parece que é um bagulho Illuminati, né, no meio, mano. A capital de 6 milhões de habitantes é cercada mesmo. No século XIX, inclusive, a cidade foi cercada por um exército privado americano, chefiado pelo aventureiro e escravocrata William Walker, que chegou até a montar um governo provisório. Mas a parte mais famosa da história da Nicarágua foi a ação da guerrilha socialista sandinista e a sua guerra contra o grupo paramilitar financiado pelos Estados Unidos, os Contras, que não só abalou o governo do Reagan, mas que também é uma dor de cabeça até hoje no país, por conta do presidente ou ditador que atualmente manda por lá. Caramba, eu definitivamente não conhecia absolutamente nada, assim, da história do Nicarágua e nunca tinha reparado como a bandeira do Nicarágua e do El Salvador são literalmente iguais, né, cara? Até nisso, né, cara? E da Honduras também, né, cara? Se funde logo esses países aí, né, cara? Tá de brincadeira, cara. É um dos países que carregam o legado cultural dos maias, mesmo eles tendo sumido antes da chegada de Cristóvão Colombo. Na sua quarta viagem, ele aproveita para assaltar uma jangada maia com Honduras eu achava legal, que uma vez eu vi eles na Copa do Mundo quando eu era criança e eu achava muito interessante que o símbolo da seleção era literalmente um H. Na região. Talvez isso tenha sido um sinal, tipo um porque Honduras prosperou na época colonial, já que foi onde os espanhóis encontraram uma mina de prata. No século XX, os Estados Unidos controlam completamente a política hondurenha, para garantir uma boa oferta de bananas, o que originou o termo República das Bananas. Além disso, Honduras ficou conhecida pela Guerra do Futebol, uma guerra de 4 dias que começou com uma troca de insultos com El Salvador e que piorou depois de uma derrota. Olha lá, ó, caramba! Puta, é isso aqui que eu falei, é literalmente um H, tá ligado? No futebol, resultando na expulsão de 12 mil salvadorenhos do país e no início de um conflito armado. Simplesmente a América Latina. Meu Deus. El Salvador foi o foco de maior resistência indígena contra os espanhóis na América Central, mas no fim, a região também foi anexada e se destacou pela riqueza do solo, que é todo de origem vulcânica. El Salvador foi um grande produtor de café, antes mesmo do Brasil. Isso até a Guerra Civil nos anos 70, que só foi encerrada graças ao trabalho coordenado da Igreja Católica e das Nações Unidas. Hoje, El Salvador voltou à mídia por conta do presidente Nayib Bukele, que iniciou um plano agressivo de reformas para o país, adotando o Bitcoin como moeda corrente, erradicando a malária e aplicando um plano radical de segurança pública, o que acabou com a gangue mais violenta do mundo, a Mara Salvatrucha. Doideira, né? Que eu sou um dos poucos canais que não gravou aquele vídeo lá do Secote, lá do Ruri Senet, né? Eu devia ter gravado na época, sinceramente, acho que era interessante, mas já passou.
significa lugar de muitas árvores, na língua dos astecas, mesmo sendo um dos maiores centros da civilização maia. No período colonial, a Guatemala se destacava pela produção de corantes, mas nunca prosperou muito. Assim que ficou independente, passou a ser governada por um ditador chamado Rafael Carrera, apoiado pela Bélgica e pelo Reino Unido. De ditadura em ditadura, passando por uma breve fase democrática, a Guatemala virou mais uma das República das Bananas. Bananas. Viveu com 40 anos de guerra civil, com violência de um governo financiado pelos Estados Unidos. Inclusive, o Bill Doideira, Clinton né, até cara? pediu desculpa Doideira como os Estados Unidos têm um braço em literalmente todas as histórias da América do Sul, basicamente, por isso né? em 1999. Antes, a Até na Guatemala história da Guatemala, tá era ligado? famosa por ter o maior salário de presidente da América Latina. Caramba. Mas o atual presidente Arévalo diminuiu seu salário em 25% e o país saiu da primeira posição. República Dominicana. Divide a ilha de Nossa, vai ter todos os paizinhos. Ah, tá, não vai ter os da América Central lá. Não, América Central, aqueles do Caribe, aqueles Santa Lúcia, São Cristóvão e Espanhola Neves, com Haiti. Ficou Trinidade e com o braço Tobago. Foi o primeiro lugar que o Cristóvão Colombo pisou na América. Os espanhóis nunca ligaram muito para a ilha, usando mais como base militar e de comércio. Eles ficam independentes da Espanha em 1821, são invadidos pelo Haiti e ficam independentes deles em 44, virando uma colônia espanhola de novo, e finalmente ficam 100% independentes em 1865. Depois, tem um período de disputa entre elites. Em 1930, assume um ditador que tenta depor o Fidel em Cuba e assassinar o presidente da Venezuela, mas que também consegue estabilizar o país, investir na economia e na educação. Depois dele ser deposto em 61, com a ajuda dos Estados Unidos, o país passa a oscilar entre democracia e ditadura, mas consegue ficar relativamente rico com turismo e exportação de produtos agrícolas. Haiti. É bizarro como você pode fechar o olho e você cria uma história de um país da América Latina, né? O país se tornou independente, não sei o que, dos espanhóis, teve uma guerra de independência, daí passou por um rápido período democrático, quando foi substituído por uma ditadura militar financiada pelos Estados Unidos. Não, antes teve uma intentona comunista que foi rechaçada por grupos paramilitares financiados pelos Estados Unidos. Então entrou um governo militar que só caiu no início no fim da década de 90 e agora o país não sei o que. Ou ainda é uma ditadura, né? Basicamente, isso daí a história podia ser mais criativa na América do Sul, é mó Ctrl-C, Ctrl-V, né, mano? O Haiti já tem uma história mais legal, pedaço velho. esquerdo da espanhola e foi colonizado pelos franceses. Assim, legal é tenso, né? Porque é um país que é muito assolado aí, né? É o país mais de longe, o país mais pobre, né, das Américas. Mas mais legal no sentido de que tem coisas interessantes ali, né? Não é só esse Ctrl-C, Ctrl-V, tem algo a mais, né? A colônia Tem do ali país a independência do Haiti é muito no interessante, né? século XVIII, produzindo mais da metade do açúcar e do café vendido na Europa usando trabalho escravo de africanos. Quando a Revolução Francesa aconteceu, os escravos da ilha, que eram 90% da população, se revoltaram, mataram todos os europeus e estabeleceram um segundo Muito país doido, independente da América e o único governado por negros. Imediatamente, Muito os interessante. novos governantes começaram a brigar entre si e até chegaram a reescravizar parte da população. Isso, somado com as reparações que os franceses cobraram por terem perdido sua colônia, atrapalhou o país de se desenvolver. Essa disputa entre grupos rivais continua até hoje, só que por um país mais pobre ainda, já que em 2010, depois de 250 anos sem nenhum terremoto, eles tiveram um gigantesco, que devastou o país. Cuba. E hoje o país é basicamente governado por gangues aí. Tem um líder de gangue que tem um nome bem engraçado, mas eu não tô conseguindo lembrar agora. Se alguém lembrar, deixa nos comentários aí quem que é o cara que comanda lá no Haiti, mano. Começou como uma colônia espanhola em que se plantava tabaco, café e açúcar. Só foram tentar ficar Em independentes Cuba é a mesma história de sempre, só que a diferença é que aqui a intentona comunista deu certo, né? em 1868, mas demorou 3 guerras, 30 anos e a ajuda dos Estados Unidos para finalmente conseguirem. Eles passam os próximos 60 anos livres e governados por políticos corruptos, mas sob forte influência dos americanos, que investiram em plantações de açúcar e em turismo. Isso muda com a Revolução Cubana de Fidel Castro, que confisca os negócios americanos e implementa sua própria ditadura alinhada com a União Soviética. Mesmo com o subsídio dos russos, as próximas décadas são de estagnação econômica, até que a Guerra Fria acaba e Cuba mergulha de vez na pobreza. Que daí ficou sem o pai, por assim dizer, né? Ficou sem o... É tipo a Coreia do Norte se a China acabasse, basicamente, né? Ficou sem o grande amigo ali, né? Em que tá até hoje. México. Foi a joia da coroa espanhola por 300 anos. Eles chegaram lá em 1520 e o Hernán Cortés derrota os astecas e conquista seu império. Ao longo dos anos, continuaram expandindo o território para o norte e para o sul, fazendo que o vice-reinado da Nova Espanha né? Spanish a Louisiana. Costa Rica até o Texas e a Califórnia. Lá, eles acham ouro e muita prata, que junto com a do Peru,
transformam a Espanha na maior potência europeia por mais de 100 anos. Então, no século XIX, quando a colônia declara independência, eles lutam uma guerra brutal contra a metrópole, o que deixa o país fraco para conter outras ameaças. O resultado é que os outros países da América Central e o Texas ficam independentes do México, além dos americanos conquistarem a Califórnia. Depois acontecem várias guerras civis entre as elites conservadoras e liberais, uma ocupação francesa brutal e uma É revolução doideira, né, cara? Porque o México também é outro país que poderia estar bem rico aí, né, cara? Que ele era onde estava todo o financiamento, basicamente, né? sangrenta entre 1910 e 1920. Depois de 100 anos de caos, a sociedade concorda em ser governada por um partido único, PRI, até o final do século. Eles perdem uma eleição pela primeira vez em 2000 e desde então o México é uma democracia estável e relativamente rica pela proximidade econômica com os Estados Unidos. Brasil. Ok. Damn! Finalmente em casa. O Brasil é latino, mas é bem diferente do resto da família, justamente porque os espanhóis e franceses foram mais violentos e centralizadores. Os portugueses conseguiram se integrar aos tupis e chegar até o interior da América, enquanto permitiam que o mercado interno se desenvolvesse sozinho. O Brasil foi construído pouco a pouco por tropeiros, Caraca, mulheres, bandeirantes interessante envolvidos aquele sozinhos. mapa, Every Century of Expansion of Brazil. Pode ver que o período de 1700 foi a era dourada do expansionismo brasileiro, né? De fato, devido às bandeiras e as entradas do Nordeste, né? Mas é muito interessante, até curioso esse daqui de Roraima, né? Se não me engano. É Roraima esse território? Não, Roraima é aqui, né? Aqui. Não sei. Sei lá, é algum desses lugares, eu não lembro qual. Me desculpe aí quem mora nessa região e tá vendo o vídeo, mas eu não tô me lembrando a Boca do Lobo aqui, que estado faz parte. Mas um outro mapa da Colômbia agora de pouco, não tinha esse território aqui, né? Tava um retão aqui, né? Curioso. Muito interessante esse mapa. O Brasil foi construído pouco a pouco por tropeiros, mulheros, bandeirantes, mascates, jesuítas, seringueiros, construtor da América. Pouco a pouco, por tropeiros, mulheros, bandeirantes, mascates, jesuítas, seringueiros e mais tantos outros empreendedores aventureiros. Em 1800, os portugueses transformam o Brasil em coroa e vêm governar daqui. Alguns voltam. É muito interessante, né? A história do Brasil é muito legal, né, cara? Que é muito diferente, né, cara? Claro, depois ela, no século XIX e XX, ela vai se mesclar e vai ficar bastante parecida com os outros países da América Latina, né? Principalmente no século XX, na verdade, né? Mas a independência do Brasil é muito única, né? Isso é muito legal. Primeiro fica e funda um império indivisível e soberano, diferente de muitos dos mais ou menos indivisível, né? irmãos. Foram muitos momentos de instabilidade ao longo dos séculos XIX e XX, mas hoje o Brasil é a maior economia da América Latina e a grande potência regional. E o maior campeão da Copa do Mundo. Ok, é o nosso Brasil, né, cara? Alright. Fala aí, pessoal, se você Muito bom, hein, cara? Muito bom o vídeo. Gostei demais. Às vezes eu vejo uns vídeos deles do Novos Clássicos Show, sabia? Eu deixo passando na TV. Eu gosto de ouvir eles falando. Eu acho engraçado a interação deles. Enfim, gente, deixa as opiniões de vocês aí nos comentários, que eu achei bem legal. Foi bem gostoso assistir esse vídeo aqui de manhã com vocês, tá bom? Espero deixar um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.